Certo. Vou compartilhar aqui o documento, ok? Aqui. Ok. Então, na semana passada, nós estávamos terminando ali a coesão e a coerência. Paramos aí na questão 7. Estávamos vendo que a coesão é quando nós ligamos partes de um texto. Essas partes, elas podem ser palavras, podem ser orações, podem ser parágrafos, né? E a coerência é quando nós pensamos no plano da ideia. Então, se a ideia está bem colocada, está bem clara. Então, na questão 7, ele está perguntando: por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. Muito bem, nós já sabíamos disso, né? Um texto, ele não pode se repetir, ele precisa fazer com que as informações progridam. E através de estratégias linguísticas, que introduzem novas informações ou que fazem uma referência a informações já colocadas, nós conseguimos essa progressão. E ele está perguntando o que tem ali no texto, né, transcrito, que dá essa ideia aí de que alguma coisa está sendo introduzida, né? Então, a singularidade seria, se fosse a letra A, né? Seria uma explicação, né? Tais vantagens, eu até tenho o pronome tais aqui. Então, eu poderia fazer com que o pronome retomasse uma ideia. Os gabos, ele faz referência ao fato das meninas ficarem dizendo que ele era muito garboso, muito elegante. No longe disso, eu também tenho um pronome. E esse pronome aqui, pelo fato dele estar repetindo os S's, ele é um pronome de segunda pessoa. Ele é um pronome que retoma uma informação já posta. E, em geral, é uma expressão que também vai explicar. Então, se na letra A singularidade é uma explicação, os gabos significa aquilo que era dito assim a respeito da aparência dele, e, em geral, também vai introduzir uma explicação, nós vamos ficar ou com a letra B ou com a letra D, porque na letra B e na letra D nós temos um pronome e sabemos pela característica dos pronomes que eles fazem essa questão aqui de introduzir ou de retomar as ideias. Então vamos perguntar ali, onde é que está o tais vantagens e onde é que está o longe disso? Aqui, né? Tais vantagens. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me. Nunca tinha reparado em tais vantagens, ou seja, nas vantagens de ele ter um pano com os aviamentos, com as costuras de qualidade, o feitio da roupa dele muito elegante. Então, o tais vantagens faz referência a isso aí. Muito bem. E depois, percebi afinal que elas zombavam e não me suscetibilizei. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira. Muito bem. Então, nós vamos lá novamente para a pergunta, né? Então, ele está perguntando ali. Nós temos que ver se é o pronome tais ou o pronome disso. No fragmento transcrito, um novo aspecto é introduzido. Então, quando ele usou tais vantagens, ele retomou as vantagens das costuras, dos aviamentos, do tecido. E quando ele colocou longe disso, ele estava introduzindo uma informação. Então, nós ficamos aqui com a letra D, porque aqui eu tenho a introdução de uma informação. Na letra B, eu tenho uma retomada. E não sei se vocês lembram lá, quando nós pensamos na aula passada em uma coesão, em uma coerência, eu posso fazê-las
através de dois processos. Eu posso usar o processo da retomada, que é o que eu faria ali na letra B, através do pronome tais, ou eu posso fazer por antecipação, né? Por apresentar uma informação que ainda não foi dita. Por isso que nós ficamos com a letra D. A questão 8, vamos ver a pergunta. O texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Então, é aquela coisa, né? Às vezes as palavras, elas pertencem a um campo semântico muito semelhante, mas isso não significa que eu possa usá-las como sinônimos em todos os contextos, né? Muito bem. Então, essa diferença de sentido é apresentada levando em conta o quê? Considerando-se o quê? Olhem as alternativas. Alternâncias da sonoridade, a maneira como isso vai ser audível, vai ser dito, o aspecto sonoro, o aspecto da fala, adequação à situação de uso, aqui eu teria alguma coisa de contexto, né? Marcação flexional das palavras, ou seja, um elemento ali dentro da palavra, uma estrutura da palavra que me diga se é flexão de gênero, se é flexão de número, se é flexão de grau, seria isso? A grafia na norma padrão ou a categoria gramatical das palavras? O fato da palavra se encaixar em uma classe gramatical dos substantivos, dos adjetivos, dos advérbios. Então, vejam bem, tem uma diferença de sentido entre as palavras e essa diferença se dá através do quê? Se eu penso diferença de sentido, é no significado. Então, vamos lá. Euforia, alegria barulhenta. Felicidade, alegria silenciosa. Gravar, quando o ator é da televisão. Filmar, quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Grávida em qualquer ocasião, gestante em filas e assentos preferenciais, guardar na gaveta, salvar no computador, salvaguardar no exército, menta, sorvete na bala ou no xarope, hortelã na horta ou no suco de abacaxi, peça, quando você vai assistir, espetáculo, quando você está em cartaz com ele. Então, vejam, nós sempre temos duas palavrinhas ali, e existe uma diferença entre elas, então elas têm um sentido muito próximo, e essa diferença se dá pelo uso, ou seja, essa diferença se dá pelo contexto. Quando usar a nomenclatura euforia, quando usar a nomenclatura felicidade, quando usar o gravar, quando usar o filmar. Vocês lembram lá daquele exemplo que eu dei da palavra fogo, né? Eu posso levar em consideração os vários significados que a palavra assume dentro de um contexto específico. Então, aqui é a mesma coisa. Essa diferença sutil entre os significados se dá pela adequação ao uso, que nada mais é que os contextos. Então, letra B. A pergunta 9, vamos ver aqui. Nesse texto, o termo aliás articula dois enunciados. Se ele articula dois enunciados, é um elemento conector. Muito bem. Dois enunciados envolvidos numa mesma relação argumentativa de defesa de tese, construindo para o segundo elemento, então está ligando duas ideias, estabelecendo uma relação de sentido, e ele dá para o segundo elemento uma ideia de quê? Uma ideia de questionamento, de pergunta, de indagação, de semelhança de condições sociais dos falantes da língua, de acréscimo de fato comprobatório. Bom, se eu tenho uma questão argumentativa, eu estou defendendo uma tese, estou defendendo um ponto de vista, então eu vou querer comprovar alguma coisa, né? Essa letra C, ela é bem assertiva. Comparação entre o português brasileiro e o europeu ou relevância do português sobre o inglês e o francês. Essa questão aqui, gente, nós nunca podemos considerá-la. Por quê? Porque é uma questão de preconceito. O que eu estou querendo dizer ali? Eu estou dizendo que o português ele é mais importante que o inglês e o francês, né? Quando eu
coloco em evidência, coloco em relevância uma língua em detrimento de outras. Para o Enem, isso nunca é possível. Por quê? Porque nós não podemos fazer uma discriminação, né? Aquela questão do preconceito linguístico. E a letra E estaria bem para essa questão aí do preconceito linguístico. Então, não podemos aceitá-la, não. Aí eu penso, o que é a palavra aliás? Ela é um operador argumentativo. Geralmente, quando eu uso essa palavra, eu estou defendendo um ponto de vista e daí eu digo assim, aliás, e daí significa o quê? Que a informação que vem depois é muito mais importante. Ela está num grau acima, ela está num grau superior para dar o golpe final no meu argumento, ou seja, para que ele não seja refutado. Isso é a palavra aliás, né? Nós sempre vamos estabelecer umas conexões e esse termo, ele prioriza a informação que vem a seguir para que ela seja o golpe final em todos os outros argumentos, que poderiam, no caso ali, derrubar a minha tese. E onde é que eu tenho isso aí? Mas, claro, aí eu tenho de lembrar dessa questão gramatical, né? O que esse operador argumentativo faz, né? Então, é a letra C. Por quê? Porque ele sempre vai acrescentar uma informação e vai ser uma informação comprobatória, ou seja, uma informação muito importante que faz com que o meu argumento não seja excluído, não seja refutado. Então, vamos ali no textinho onde ele estava ali, né? O que ele estava dizendo ali? Só meia dúzia de ultranacionalistas portugueses insiste ainda no disparate de se julgar proprietário exclusivo do idioma. Aliás, ao contrário do como White, eu acho que eu não sei como é que é ali o nome disso aqui, e da francofonia, que era a ideia aqui, né, do inglês e do francês, a irmandade da língua portuguesa não tem um único centro ou voz dominante. E essa é precisamente uma das suas maiores virtudes, que ele está querendo colocar ali, né? Que de todas as questões ali que se coloca entre uma possível hierarquia das línguas, o português, ela não tem isso aí, né? Ela não quer se mostrar como uma voz dominante. Então, quando ele introduziu esse termo aqui, o aliás, ele quis dizer que nós não podemos pensar que a língua portuguesa ela é restrita a um grupo, por quê? Porque ela não tem uma voz dominante. Ou seja, ela é bem hierárquica, bem diplomática, bem democrática, ok? Então, nós vamos ficar aí com a letra C. Mas vejam, eu não precisaria ter voltado ao texto para entender o que o aliás está fazendo ali. Se eu soubesse, se eu lembrasse o que esta palavra gramaticalmente representa na nossa língua. Não esqueçam, o aliás sempre introduz uma informação e esta informação ela vai ser muito mais importante do que as outras, no sentido de dar um golpe final para que os meus argumentos não sejam refutados. Ok? E onde é que estava isso? Na letra C. Então, vamos ficar com a letra C. Agora vem a coerência textual. Enquanto que a coesão textual é essa ligação entre as ideias, entre as informações, a coerência é no plano das ideias. Por isso a expressão, o teu texto está incoerente, ou seja, tu estás te contradizendo ao longo da tua fala, né? Então, é a relação entre as ideias, então a coerência, ela sempre acontece no plano das ideias, que é capaz de garantir uma unidade lógica de sentido. Por quê? Porque o texto, por mais que ele tenha ali uma separação por parágrafos, por estrofes, por versos, ele tem uma unidade, ele mantém uma unidade entre si, que é a coerência. Ela se dá pelo princípio da tautologia, ou seja, eu não posso ficar repetindo as informações, esse texto ele precisa progredir, e pelo princípio da não contradição. Eu não posso me contradizer. Eu preciso sempre estabelecer uma relação entre a tese
que eu apresentei lá no início, né? Não posso, ao longo do texto, contradizer a própria tese. E da relevância, que é a questão da importância. Nós vamos colocando as informações lá dentro de um grau de hierarquia. E essa coerência, ela sempre se dá pelo macrotexto. Por quê? O microtexto é quando eu ligo as partes. O macrotexto é quando eu penso no todo, no plano da ideia. Ele é um pouquinho mais complexo, digamos assim, que a coesão. Então, a pergunta 10 é o seguinte: o recurso que promove a progressão textual, o texto precisa progredir, não pode se repetir, contribuindo para a construção da ideia, ou seja, coerência, de que as relações amorosas têm um enredo comum. Então, qual é o elemento que garante que esse texto progrida, que garante que esse texto seja coerente, falando das relações amorosas em um enredo comum? Bom, daí nós podemos pensar aqui. A repetição do nome, do pronome todos, bom, se eu tenho a repetição do pronome todos, eu estou fazendo uma retomada da ideia, né? Então, eu sempre acrescento uma informação, fazendo uma relação com o que eu já apresentei, para que as coisas ali não fiquem soltas. Pode ser. Utilização do travessão na marcação de um aposto. O aposto é uma explicação a mais a respeito de um termo, né? Mas ele não garante essa construção, essa relação amorosa de um enredo comum, ou seja, de uma mesma unidade. Não sei. Letra B está meio fora. Retomada do antecedente pelo pronome isso. Bom, o pronome isso, ele é um pronome de segunda pessoa. Significa que eu também estou retomando as informações. Pode ser. Contraposição de ideias marcadas pela conjunção mas. A conjunção mas é uma coordenada sindética adversativa. Ou seja, eu coloco o mas, né? E significa que a informação que está depois dele nega toda a informação anterior, né? Então, vai negar a informação anterior. Substantivação das expressões, de expressões e anteposição, pela anteposição do artigo, ou seja, transformar uma palavra em substantivo através da colocação do determinante ali do artigo, acho que a E também está fora, né? Então, vamos tirar a letra B, não é pela pontuação, vamos tirar a letra E vamos tirar a letra D também, porque o mas ali, ele está dentro de uma ideia de relação de sentido entre duas orações, né? Ele estaria mais no plano da coesão do que da coerência, especificamente. Então, vamos lá, vamos ler o texto. E assim as coisas continuaram acontecendo entre os dois, em quase sustos, um grande por acaso de cacoetes de gestos definitivos. Como o nunca mais se oferecendo o tempo todo. Bastaria dizer, foi um prazer ter te conhecido. Bastaria não trocar telefones nem e-mails e enterrar a casualidade com a cal da sabedoria. Nada poderia ser definitivo. Os encontros duravam 2 horas ou 2 décadas, ou 2 vezes isso. Mas em isso, ó, olha isso aqui, né? De durar 2 horas ou 2 décadas. Mas em algum momento necessariamente seria o fim. De todos os grandes amores, de todos os pequenos, de todas as juras, das promessas, de todos os na alegria e na tristeza, de todos os não amores, os desamores, os casamentos para sempre, os rancores para sempre, de todas as paralelas que só se viabilizam na abstração da geometria, de todas as pequenas paixões e de todas as grandes paixões. Estão percebendo ali? O todos, 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 é ele quem está fazendo a construção da ideia. Então, aqui, entre o pronome todos e o pronome isso, quem garante o plano das ideias, quem garante a coerência é a repetição do pronome todos.
ok? Que são os exemplinhos ali, para dizer o que é que tem em comum dentro de uma relação amorosa, porque ele foi citando expressões que são ditas, trocas, né, entre essas relações amorosas, que são iguais, que são gerais. Então, nós vamos ficar com a letra A, ok? E a outra questãozinha, vamos à pergunta. Considerando-se o jogo de oposições presente na letra da canção, aqui está o gênero textual, né? Infere-se. Lembram aí da interpretação? A inferência está no plano da interpretação, que é aquela análise mais detalhada. A compreensão é mais visível. A inferência é no plano da interpretação. Então, nós temos que prestar atenção. Então, tá, nós temos um jogo de oposição na letra da canção e eu tiro uma inferência da narrativa histórica, né? Que está sujeita a diferentes interpretações, que a narrativa histórica é construída pela relação causa e efeito, que sucede-se em espaços de tempo cíclicos, que limita-se a fatos relevantes de um grupo social ou que se desenvolve em torno de uma mesma temática. Todas as possibilidades, né? Então vamos lá, o fim da história. Não creio que o tempo venha comprovar nem negar que a história possa se acabar. Basta ver que um povo derruba um czar, derruba de novo quem pôs no lugar. É como se o livro dos tempos pudesse ser lido trás para frente, frente para trás. Vem a história, escreve um capítulo, cujo título pode ser Nunca Mais. Vem o tempo e elege outra história, que escreve outra parte, que se chama Nunca é Demais. Nunca mais, nunca é demais, nunca mais, nunca é demais. E assim por diante, tanto faz. Indiferente se o livro é lido de trás para frente ou lido de frente para trás. Então, analisando ali essa oposição, esse jogo de palavras opostas ali, o que eu percebo nessa narrativa histórica? Que ela se sucede em espaços de tempo cíclicos, ou seja, os tempos vão mudando, mas depois eles retornam, como se fossem uma espiral. É disso que trata o texto. Então, a única possibilidade ali é nós colocarmos a letra C, porque ali nós temos essa ideia de questões cíclicas, né? Que elas vão mudando, mas depois elas voltam, depois de algum tempo, em algum lugar. Ok, gente? Então, das questõezinhas envolvendo a interpretação dentro da análise da coesão e da coerência, eram estas aqui. Aí, esta semana, eu mandei um outro documento para vocês, chamado lá Recursos Expressivos e Estratégias Argumentativas. Deixa eu compartilhar com vocês. Ai, deixa eu ver aqui. Não. Não. Ué. Não, estou conseguindo compartilhar aqui. Sim, eu não tinha interrompido a gravação. Desculpe, gente. Primeiro tem que interromper uma. Agora eu consegui. Muito bem. Então, este documento aqui. Recursos expressivos e estratégias argumentativas. Então, vamos lá. Vamos ver o que é isso. O que é que a gramática nos reserva agora. Então, vamos lá. Os recursos expressivos contribuem para o embelezamento do texto. Então, recurso, alguma questão ali de que eu disponho para tornar o texto mais bonito, mais audível, mais agradável ao ouvido, mais visualmente elegante, né? E geralmente são usados nos textos literários,
porque eles mexem mais com a nossa emoção, com a nossa sensibilidade, ou então o publicitário. Por quê? Porque nós queremos tornar alguma coisa pública. Lembram lá dos gêneros do domínio publicitário, né? Nós queremos transformar uma ideia, nós queremos fazer com que alguém adquira um produto, adquira um serviço, essa ideia aí. E alguns fatores caracterizam os recursos expressivos, que são enumerações. O que são as enumerações? Sequências de informações. Lembrem lá da pontuação. Nós usamos a vírgula para separar essas sequências, para separar as enumerações, adjetivações, uso de adjetivos, figuras de linguagem que contribuem aí para essa ideia de conotação, sentido figurado, paralelismo, estabelecer uma relação em que as coisas estejam sempre paralelas, né? Se eu uso orações subordinadas, sempre orações subordinadas. Se eu uso nominalizações, não posso daqui a pouco transformar o nome num verbo e continuar ali numa sequência de verbalizações. Tem que ter uma simetria. Isso aí é o paralelismo. A polissemia, que é fazer uso de uma palavra que me dá a possibilidade de outros sentidos em outros contextos, por exemplo, a ambiguidade. A ambiguidade e a polissemia, elas estão ligadas. Eu só posso ter uma se eu tenho uma ideia em relação à outra. Por exemplo, eu não teria ambiguidade se a palavra não fosse polissêmica, não me sugerisse essa ideia de entendê-la de dois sentidos, de duas maneiras, né? Então, uma depende da outra. A intertextualidade é eu trazer para dentro do meu texto um outro texto, né? Tem isso também. Por exemplo, quando nós estamos escrevendo uma dissertação argumentativa e usamos como repertório sociocultural uma citação de uma voz de especialista, eu estou fazendo uma intertextualidade, porque eu estou colocando a fala de alguém dentro do meu texto, né? Interrogação retóricas são aquelas perguntas que são feitas dentro do texto, mas para ressaltar, para fazer com que o aspecto mais crítico seja refletido pelo leitor ou pelo interlocutor. Ela não tem o intuito de ser respondida, ela quer apenas que a pessoa reflita, que a pessoa desenvolva a sua criticidade. Muito bem, então vamos ver ali. A questão 1. Temos uma imagem, né? Rede social, daí alguém ali que está na rede social aqui em casa é outra coisa. Perguntinha: o efeito de sentido da charge, tá aqui o gênero textual, nós sabemos que a charge, ela pertence ao campo humorístico, né? Então, ela quer trazer o entretenimento, trazer o riso, mas também ela quer fazer uma reflexão. Então, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Beleza. Informações visuais, a imagem e a palavra. No contexto, ou seja, na situação de uso da ilustração, a frase proferida. A frase é rede social, aqui em casa é outra coisa. Ela recorre a qual recurso? Ao recurso da polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir uma ideia que pretende veicular, informar, pode ser, da ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa? Não sei, né? A homonímia, ou seja, um nome igual, homo igual, ônimo, nome. Nome igual para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica, não é esse o meu contexto, né? Eu não tenho ali espaços de pobres e ricos. Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico, também não tem uma personificação. Antonímia, ou seja, um nome que seja antônimo do outro, não, né? Então, nós temos aqui
uma polissemia, ou seja, rede social aqui é uma ideia e aqui é outra ideia, ou seja, o duplo sentido da expressão, né? Que ora rede social, numa questão assim, por exemplo, de político-administrativa, e rede social ali, ok? Então, ficamos aqui com um aspecto polissêmico. Poli, muito, semia, sentido, os vários sentidos que a expressão assume. Então, ficaríamos aí com a letra A. A questão 2, também um texto verbal e não verbal, né? Vender ou permitir o consumo de álcool por menores não é legal, mas que uma gíria é a lei. Então, aqui, no anúncio sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores, a linguagem formal interage, se relaciona com a linguagem informal. Quando o autor, então ele já está dizendo, tem uma interação, tem uma relação entre a linguagem formal e a linguagem informal. Eu preciso procurar onde que está essa interação, onde que as duas linguagens conversam, né? Então, desrespeita a regência padrão, mas se eu desrespeito a regência padrão, eu não teria uma interação, né? Eu teria uma predominância da informal. Elabora um jogo de significados ao utilizar a palavra legal. Bom, a palavra legal, ela é polissêmica, então ela me traz um jogo de significados, né? Pode ser uma gíria legal ou pode ser alguma coisa dentro da lei, pode ser. Apoia-se no emprego de gírias, mas se eu vou me apoiar no emprego de gírias, eu estou tendendo mais para uma linguagem informal. Ali eu não teria interação também. Utiliza-se de metalinguagem. A metalinguagem é aquela função de linguagem que usa a linguagem para explicar ela mesma, né? Ao jogar com as palavras legal e lei, mas aqui eu não tenho uma definição do que é legal. Se ele tivesse definido qual o significado da palavra legal no contexto, aí eu teria uma metalinguagem, mas não é o caso do textinho. Esclarece que se trata de uma lei? Não, não é uma lei ali, né? Ele está dizendo que saiu uma proibição de venda para menores, mas ele não está falando da lei, né? Então, o que, que nós vamos colocar ali? A letra B. O jogo de significados da palavra é legal, né? Não é legal, mas que uma gíria, né? Legal, pode ser gíria, mas também pode ser relativa à lei. Então, vamos ficar aí com o jogo de significados da palavra legal, ok? A questão 3, agora vem a ambiguidade, ó, gente. A ambiguidade, a mesma palavra ou a mesma expressão que abre possibilidades de interpretação, de entendimento. É um recurso promovido pela polissemia. Então, eu não tenho uma sem a outra, elas se complementam, porque se a palavra não é polissêmica, ela não abre possibilidade para eu entendê-la de várias formas, para eu colocá-la em várias interpretações, né? O uso da ambiguidade causa dúvidas na informação. Muitas vezes a ambiguidade ela pode ser um erro. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo uma dissertação argumentativa, eu não posso colocar ali uma palavra que me dê esta possibilidade, porque eu preciso ser muito clara, muito objetiva, né? A ambiguidade ela pode ser um desvio, ou seja, um erro gramatical, dada a pontuação equivocada, a colocação das palavras que naquele contexto não seria a mais adequada, o uso inadequado de pronomes, por quê? Porque quando nós trocamos o nome, usamos um pronome para não ficar repetindo o nome, eu não posso jogar com qualquer pronome. Eles têm classificações, eles têm uma hierarquia, eles significam alguma coisa também. Assim acontece com os advérbios, né? Ou eu posso ter intencionalmente provocado esse desvio, mas daí ali o meu objetivo era justamente fazer isso, né? Foi um estilo,
foi uma característica, um recurso estilístico. Muito bem. Aí nós temos a questão aqui. A manchete tem um duplo sentido, ou seja, uma dupla interpretação. E isso dificulta o entendimento. Aqui causou um problema gramatical, né? Considerando-se o objetivo da notícia, o verbo de comando desse gênero aqui é informar. Então, se ele quer informar, ele não pode deixar isso aí a cargo do leitor ter dúvidas, ele precisa ser muito objetivo, né? Então, considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação, ou seja, nós temos de reescrever a frase aqui da manchete, evitando o problema gramatical. Então, a manchete está assim: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. O que eu tenho na manchete? Eu tenho que eles estão fazendo uma campanha contra a violência do governo do estado. Vejam aqui, eu tenho a preposição de, e ela está ligada à palavra violência. Então, seria a violência do governo do estado. Mas não é o governo quem está sendo violento, é o governo quem está promovendo a campanha. Então, de que forma eu vou reescrever esta frase para evitar que o governo passe por violento, quando não era essa a ideia? Então, campanha contra o governo do estado, mas eu estou fazendo uma campanha contra o governo do estado. A violência do governo do estado, aqui o governo continua sendo violento, mesma ideia da manchete. Campanha contra o governo, mas não é uma campanha contra o governo, né? A violência da campanha do governo, aqui o governo continua sendo violento. Campanha do governo do estado contra a violência, aí sim, aqui nós temos uma ideia mais assertiva. Por quê? Porque a campanha é do governo e ele é contra a violência, ou seja, uma campanha para que a violência não se perpetue. Então, gramaticalmente, a letra E seria a frase mais adequada. A outra questãozinha, entre os recursos expressivos, olhem aí, os recursos ligados ali ao embelezamento, a parte mais emotiva, mais sensível dos textos, né? Então, entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se. Então, ele está perguntando ali qual é o recurso que eu tenho naquele texto. A metalinguagem, que consiste em fazer uma linguagem referir-se à própria linguagem, a metalinguagem é uma função da linguagem, né? A intertextualidade é um recurso, pode ser. A ironia é um recurso, pode ser. A denotação, bom, mas a denotação é usar a palavra no sentido real dela. A prosopopeia é uma figura de linguagem, poderia ser um recurso. Então vamos ver. Cidade grande. Que beleza Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto. Ficou urbe, né, urbano, cidade, tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto e mais promete. Então vejam, até aqui ele estava falando bem de Montes Claros, né? Cidadezinha mineira lá. Estava falando bem e coisa e tal. Daqui a pouco ele diz, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, mas ele começou a dar uma característica negativa, por enquanto, e mais promete. Então, o que nós temos ali? Qual é o recurso expressivo que nós temos? A ironia, né? Porque ele fala bem, e daí, daqui a pouco, eles já tem 5 favelas e mais promete, ou seja, mais miséria ainda. Então, ele fez uso da ironia, e a ironia é um dos recursos expressivos. Lembrem, a ironia sempre é um recurso com o objetivo de dizer o contrário do que nós queremos. Essa questão aí.
Então, fica a questão C. Intertextualidade. O que que acontece? Inter dentro de, um texto dentro do outro. Trazer um texto para dentro do outro. Tá. Ela acontece como? Com citações diretas, eu trazer para dentro do meu texto a fala de uma voz especialista tal e qual, né? Eu não fazer interferência, fazer a transcrição. Citação indireta é quando eu coloco com as minhas palavras o que a pessoa disse. Uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É uma reescrita da ideia. Né? Eu tenho a mesma ideia, eu apenas digo aquela ideia de outra forma. Por exemplo, trocando a voz do verbo, estava na voz ativa, eu reescrevo a frase utilizando a voz passiva, ou eu tinha um nome, eu transformo aquele nome em um verbo, nominalização, verbalização, eu altero a posição das informações, aquela informação que estava lá no final, eu trago para frente, faço uma inversão nos elementos, isso aí é paráfrase. Uma paródia é fazer alguma coisa parecida com outra já criada, mudando algum aspecto. Uma alusão é fazer uma referência, um hipertexto é trazer uma ideia através de outros sinais, outros símbolos, e um hiperlink é trazer uma informação que vá complementar caso alguém clique ali, que daí abre uma janela e esclarece um pouco mais sobre o assunto, sobre o tema. Então vamos ver aí a questão 5. Nós temos o texto 1, né, o texto verbal, e o texto 2, não verbal. Vamos à pergunta. O sentido da tirinha é construído a partir da relação que ela estabelece com os famosos versos de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A forma como o texto 2 faz referência ao texto 1 do Fernando Pessoa. Então, ele está dizendo ali, né, que a tirinha estabelece uma relação de intertextualidade com o Fernando Pessoa. Daí ele transcreveu os versos ali. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E essa forma, como a tirinha, como o texto 2, nos remete ao texto 1, ela parafraseia as palavras do Fernando Pessoa, ela diz exatamente aquilo, fazendo uma alteração na ideia não, na maneira de dizê-la, introduz objetivamente a intenção do Fernando Pessoa, do poeta português, revela uma situação parodística, faz uma paródia, constrói um hipertexto ou faz alusão aos desafios enfrentados pelos portugueses durante o período ali da expansão marítima. Bom, gente, nós temos aí paráfrase, pode ser. A paródia pode ser, hipertexto pode ser, alusão pode ser. Então, tiramos a letra B, né? Tiramos a letra B. Então, vamos ao textinho. Mar português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Daí aqui, calma com o problema se a conta não é pequena. Sempre tenho pena se a galinha não é pequena. O vale tudo não vale a pena se a luta não é pequena. Diacho, uma hora sai algo que presta. Então, a pergunta era, o que eu tenho ali no texto 2, né, na tirinha, que remete ao texto do Fernando Pessoa, uma paródia, né? É uma situação de paródia. Pegar os versos do Fernando e dizer em um outro contexto, usá-los para me referir a um outro contexto. Então, ficaremos aí com a paródia da letra C. A questão 6, plantas superpoderosas. Vamos ver ali a perguntinha. Esse texto descreve a pesquisa inovadora realizada por uma bióloga de 60 anos com diagnóstico de Parkinson.
O trecho que permite uma referência indireta à condição física. Então, uma referência indireta. Uma colocação ali, que não é da pesquisadora ali, né? Da bióloga de 60 anos, mas que faz referência à condição física dela. Decidiu se dedicar a um projeto que capturasse o gás carbônico. A pesquisadora começou a estudar algumas espécies. Caso funcione, a pesquisa tem potencial para diminuir em 46% o excesso de CO2. Provavelmente não estarei aqui para ver os resultados, que as plantas, superplantas criadas pela bióloga vinguem e vicejem. Bom, onde eu tenho uma referência à condição física da bióloga, uma pessoa aí de 60 anos com um diagnóstico de Parkinson, é aqui, né? Quando eu tenho ali, provavelmente não estarei aqui para ver os resultados dessa pesquisa, é porque ela já tem uma idade avançada e ela tem um problema sério, Parkinson. Então, ficaremos aí com a letra D, ok? Claro, eu tenho lembrança do texto, né? Então, provavelmente aqui, vocês teriam de voltar ao texto para ter certeza. Mas a pergunta, ela dá conta, né? Uma referência à condição física. E essa bióloga, ela tem 60 anos com um diagnóstico de Parkinson, né? E onde é que tem uma ideia ali? Não estarei aqui para ver os resultados, né, da pesquisa, uma vez que o estado dela físico já não é tão vantajoso assim. A questão 7, espaço da memória. Na construção desse texto acadêmico, né, um gênero lá, o autor se vale de estratégias argumentativas bastante comum a esse gênero textual, a intertextualidade. Por quê? Porque provavelmente ele está provando uma tese, um ponto de vista, está trazendo um texto para dentro do outro, cujas marcas são. Então, ele já me disse que a estratégia é a intertextualidade. E ele está perguntando, a intertextualidade se deu através de quê? Das aspas, que representam o questionamento parcial, mas eu teria uma intertextualidade através das aspas se as aspas trouxessem a fala de um especialista, né? Não que elas representem um questionamento. Lembre que as aspas, às vezes, elas vêm para me dizer que aquele termo não é da minha língua. Eu tenho um estrangeirismo, ou as aspas, elas podem ressaltar uma palavra, uma gíria, né? As aspas servem para isso também. Citações de autores consagrados que garantem autoridade, isso é intertextualidade. Eu trouxe para dentro do meu texto um especialista na área. Para quê? Para garantir a autoridade. Não sou eu, candidata, quem estou dizendo, é uma autoridade. Pode ser. Construções sintáticas que privilegiam a coordenação, nada a ver. Comparações entre dois pontos de vista que são antagônicos, a intertextualidade não está atrelada a pontos de vista antagônicos. Parênteses que representam uma digressão quando eu faço uma volta lá no passado para explicar alguma coisa? Não, né? Então, nós vamos ficar com as citações de autores consagrados que são especialistas naquela área de conhecimento para fazer com que a ideia seja aceita, né? Letra B. A questão 8, ciência do Homem-Aranha, vamos ver. Como estratégia de progressão, o texto precisa progredir, o autor simula uma interlocução, simula uma fala, né, com o público leitor. E para isso ele recorre a quê? Bom, se ele, para fazer com que o texto progrida, não repita sempre a mesma ideia, simulou uma conversa conosco, essa simulação de interlocução, ela vai se dar através de quê? Da revelação do sentido aranha, adquirido pelo super-herói, pela caracterização do afeto do público pelo super-herói, pela comparação entre os poderes do herói e as habilidades das aranhas, pela pergunta retórica na introdução,
Uma pergunta retórica é fazer com que o interlocutor, fazer com que o leitor reflita, pense, mas não com o intuito de ele respondê-la. Então, fazendo uma pergunta retórica, eu estaria simulando uma conversa com o meu interlocutor, né? Comprovação das diferenças entre a Constituição. Não, né? Não é a diferença física ali, não. Então, essa progressão textual se dá dentro de uma simulação de interlocução aí, através de uma pergunta retórica, né? Essa é a possibilidade que a gramática me oferece aí para eu ter a ideia. As estratégias, já estamos indo aqui para o final, tá, pessoal? Estamos já estourando nosso horário. As estratégias argumentativas. O que é isso aqui? É o que vocês usam quando vocês constroem a dissertação argumentativa do Enem. Quando vocês estão fazendo os desenvolvimentos, vocês colocam os repertórios ali. Então, vocês usam estratégias argumentativas. Então, pensem, não é uma coisa assim muito distante da minha realidade, porque quando eu escrevo um texto, eu faço isso sem pensar, né? Então, as estratégias argumentativas tratam da maneira como se organizam e se apresentam os argumentos do texto, que objetivam corroborar, corroborar é confirmar a opinião, o ponto de vista e convencer o leitor sobre o assunto. As estratégias mais comuns são feitas por comprovação, quando eu trago para dentro do meu texto dados estatísticos, pesquisas, estudos. Por exemplificação, quando eu trago para dentro do meu texto exemplos, notícias que foram veiculadas, que estão na mente das pessoas. Enumerações, sequenciações de coisas, contrastes, as comparações por semelhanças ou diferenças de semelhanças, citação de voz de especialistas, de autoridades no assunto, causa e consequência, que é aquele raciocínio lógico, e alusão histórica, é trazer para dentro do meu texto um fato histórico para comprovar aquela minha tese. Então, a questão aí 9 do Enem, já estamos terminando. Perguntinha. Considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se. Uma pergunta de interpretação. Então, considerando os procedimentos argumentativos, qual é a inferência que eu faço? Enumerar as causas determinantes da violência, contextualizar a campanha de advertência no cenário, divulgar dados numéricos alarmantes, sensibilizar o público para a importância, restringir os problemas da violência no trânsito. Então, vamos ver ali. Maio foi colorido de amarelo. E o foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é a de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito até 2030 em todo o mundo. A pressa constante, o sentimento da invencibilidade, a certeza da invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza da impunidade, a ausência de solidariedade, a inexistência de compaixão e o desrespeito por si próprio são circunstâncias reais, não raro, concorrem para o comportamento violento no trânsito. O Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido, e é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez seja um caminho mais seguro e menos violento, que garanta a vida e não celebre a morte. Então, pelo que nós lemos ali, nós temos enumerações, mas as enumerações, elas têm as causas que determinaram a violência. Eu me achar impune, eu me achar superior, enfim.
Contextualizar a campanha ao cenário mundial, né? Só contextualizou. É como se fosse um repertório sociocultural lá da introdução. Contextualizou. Divulgar dados numéricos, mas o objetivo é um pouco além disso, né? Sensibilizar o público. Se eu quero que ele mude um comportamento, eu vou tocá-lo no coraçãozinho, né? Então, o objetivo dele é mudar o comportamento. Então, usar de sensibilidade pode ser a minha estratégia. Restringir os problemas da violência, restringir a própria palavra, né? Limitar, não é muito legal. Então, nós vamos ficar aqui com sensibilizar, né? Porque o objetivo ali é tocar, fazer com que a pessoa mude o comportamento, seja menos violenta no trânsito, ok? A questão 10 aqui, também do Enem, do ano passado, vamos ver aqui a perguntinha. O uso da citação e de dados estatísticos, ó, citação, voz especialista, dados estatísticos, eles são estratégias argumentativas para que eu comprove a minha tese, o meu ponto de vista, e ele não seja refutado, não seja derrubado por ninguém. Então, vamos ver. A citação e o uso, né, de citação e dados tem o objetivo de quê? Ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte de negros, destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito, demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas na discussão de problemas sociais, evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência ou salientar um aumento da participação do jovem nos movimentos de resistência na área da cultura. Bom, citação e dados, né? Eles vão reforçar alguma coisa. Então, só vamos ler ali um pouquinho. São tantas formas de matar um preto que, para alguns, sua morte já é justificada. Devia estar fazendo coisa errada. Se não era bandido, um dia ia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. Daí ele está falando ali, a estrofe acima do poeta, educador social, bate com o proletário, que nasceu na periferia de Fortaleza, lá no Ceará, e ele prepara os jovens, enfim. Então, quando eu penso ali que ele usou citações e usou dados no decorrer do textinho dele para falar sobre essa questão de negro, para falar sobre essa questão de como nós vemos o negro na sociedade, nós temos aqui, ó, evidenciar argumentos, porque eu tenho citações, eu tenho dados, que reforçam a ideia, né, de vítimas, do negro como vítima. Por quê? Porque já estava enraizado isso aí na nossa sociedade, ok? E a última perguntinha, pessoal, só para encerrar. Nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder. Então, estratégia para convencer o leitor de que grande parte da população não compreende a linguagem de quem tem o poder, né? De quem manda. Então, revelar a origem religiosa da linguagem, questionar o temor sobre o futuro da linguagem, descrever a relação entre sociedade e linguagem, apresentar as consequências do esfacelamento, como essa linguagem se deteriora, ou criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Aí vejam, onde é que tem uma alternativa ali que trata dessa questão de que quem detém o poder, da linguagem daquele que está no topo, daquele que tem o mando, que tem o poder do mando, o poder a ideia ali do poder. Onde é que está isso? Aqui, né? Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Quando eu me detenho em uso especializado da linguagem, uma linguagem mais voltada para uma área do conhecimento, uma linguagem mais técnica, eu já excluo uma grande parcela da população. Por quê? Porque é uma linguagem mais de poder,
né? Ela é restrita àquela área de conhecimento, ela não é de conhecimento geral. Então, eu estou sendo excludente, porque toda linguagem técnica, ela está dentro de uma área do conhecimento, e ela é, por si, excludente, porque daí quem não domina aquela área de conhecimento está fora. Então, ali nós temos essa ideia aí, de que a estratégia usada para indicar, né, uma linguagem de quem está no poder é dentro de uma área específica de conhecimento. Ok, gente? Então, dentro dessa questão aí da interpretação, da coerência e da coesão, nós temos esses aspectos aí. Então, seria interessante vocês darem uma retomada naqueles slides ali onde eu botei o contexto, onde eu coloquei a teoria, para depois, na hora da prova, vocês lembrarem, né? Porque se fala lá, estratégia. Quais são as estratégias mesmo? Tá, é isso. Daí já vai eliminando alternativas ali, ok? Então, peço desculpas aí ao professor Wagner, me adiantei, desculpa, Wagner. Peguei um pouco da tua aula aí, tá? Agradeço a participação de vocês, pessoal. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Tranquilo aí, prof. Faz parte aí. De vez em quando a gente precisa dar uma espichada aí na explicação para poder concluir o raciocínio. Tá, gente? Então, vamos fazer o intervalinho e depois na sequência a gente retoma a partir ali do próximo conteúdo de geometria espacial. Certo, gente? Até daqui a pouco.